Quem carrega o espírito do Evangelho é quem carrega a experiência de fato daquilo que o Evangelho é de verdade. Quando fala das categorias do Evangelho, fala com as categorias da mente de Cristo, de como Cristo pensa, de como Cristo age, de como Cristo, ele de fato, ele se deixa falar pela mente dele através da mente de Cristo que está em nós. Nós, aqueles que professamos o Evangelho, professamos com nossa vida, não com nossa boca. Às vezes você diz que é cristão, mas as suas ações não condizem de fato com o que você é. Ser cristão, ou ser evangélico, ou ser... são apenas rótulos. Então você tem que saber de fato a que espírito você pertence. O espírito que você pertence é o Espírito de Cristo. Nós devemos ser absorvidos, a nossa vida tem que ser absorvido pela vida de Cristo através da mente dele em nós. E devemos pensar com essas categorias, as categorias da mente de Cristo. É pensar o que Cristo pensou. Então não é o rótulo religioso que nos faz pensar como Cristo pensa. Não é porque eu sou de um segmento religioso tal, ou de um outro segmento, ou não sou de segmento nenhum. Isso não quer dizer que você não está em Cristo. O que determina se você está em Cristo ou não é o quanto você professa com a sua vida e deixa sair de você a mente dele. Tem muita gente que nunca confessou Cristo com sua boca, mas com suas ações eles confessam. Tem um texto na Bíblia que diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. E confessar a Cristo diante dos homens é você confessar o Espírito do que o Evangelho é. Não apenas dizer eu sou cristão, mas quantos cristãos dizem e declaram com a sua boca que são de Deus, que são cristãos, que são homens e mulheres de Deus, mas com suas ações o negam todo dia. Então quando o texto está dizendo, ele fala de um espírito. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. Isso é confessar Jesus, é você ser Jesus. Professar e conhecer. E dar a conhecer Jesus aos homens. Há um espírito. Cristo, ele tem uma consciência. O Evangelho é uma consciência. É algo que ocorre aqui. É na sua mente, no seu coração, no seu espírito. E de sua mente, de seu coração, de seu espírito, ele emana de você para as outras áreas da sua vida e para que as pessoas sejam alcançadas por tudo que você está sendo em Cristo. Você não precisa pregar que é de Cristo e nem pregar o Evangelho. Você precisa ser de Cristo nessa existência e acabou. O texto aqui de Lucas, no capítulo 9, versículo 49, diz assim: falou João e disse: mestre, nós vimos um certo homem que em teu nome expelia demônios e nós lhe proibimos, porque não segue conosco. Esse camarada não está conosco. Esse camarada não está no nosso grupo. Esse camarada não está na nossa igreja. Esse camarada não está seguindo o caminho que eu estou seguindo e nós o proibimos. Agora João fala aqui que eles viram um homem que em nome de Jesus expulsava os demônios. E nós proibimos, porque ele não está no nosso grupo, ele não está seguindo comigo, ele não está nessa religião, mas ele expulsa o demônio. Aqui não diz que ele expulsava os demônios e os demônios não saíam. Certamente os demônios saíam. Mas como não seguia com aquele grupo, vamos proibir. E é assim que acontece hoje. Eles não seguem conosco, vamos proibir eles que eles façam isso, façam aquilo. Isso é bem
é bem típico do partidarismo. As pessoas tomam partido. Ah, eu sou desse, eu sou daquele. O próprio Paulo fala em Filipenses que nós não devemos ser partidaristas. Ela disse que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós devemos ter o mesmo sentimento, que nós sejamos unidos de alma, unidos de mente. A única mente que tem que imperar no nosso meio é a mente de Cristo. Não ser partidarista. E aqui os discípulos já estavam caminhando para um lado do partidarismo. Tem esse cara aí expulsa demônios, esses caras aí estão fazendo isso ou aquilo, mas não está seguindo no nosso grupo. Então vamos proibir eles. E Jesus disse, não proibais, porque quem não é contra vós é por vós. Quem não é contra você é por você. Quem não é por mim é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Olha só o texto de Marcos capítulo 9, versículo 38. Mestre, nós vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não proibais, porque ninguém há quem faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Olha que Jesus, olha a percepção de Jesus. Você tem que ter a percepção do que é o Evangelho. Se o Marcos está fazendo bem, agora não está aqui comigo, e daí? Se ele está fazendo bem, e o bem não é do Evangelho, o perdão não é do Evangelho, o amor não é do Evangelho, amar o seu semelhante não é do Evangelho, não, ele não está seguindo conosco, então ele não é do Evangelho, não é isso. O espírito do Evangelho é um espírito. É algo que tem que ser mudado na consciência das pessoas. Não é porque eu sigo com o grupo A, B ou C, ou ando com esse tipo de religião, ou não tenho religião nenhuma, ou participo de outros grupos. Não, você tem que compreender o espírito. Abre a nossa mente, abre a nossa consciência, abre o nosso entendimento, expande o Evangelho. Conhecemos tanta gente boa, mas não segue conosco. Era isso que os discípulos levantaram, e Jesus disse assim, cara, se eles estão expulsando demônio, se eles estão fazendo bem, se eles estão fazendo boas obras, eles não estão falando mal do Evangelho, eles estão falando a favor do Evangelho, eles estão fazendo um mundo melhor, eles estão fazendo a vida das pessoas que os cercam, dos seus semelhantes, melhor. E o grande mandamento do Evangelho é amar o próximo como a si. Jesus disse, toda a lei e os profetas dependem desse mandamento. Qual mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Aí ele continua aqui, pois quem não é contra vós é por nós, porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Quem não é por mim é contra. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Não o proíbam, pois quem não é contra vós é por vós. Eu estou lá em Lucas agora ainda no capítulo 9, agora versículo 51. E aconteceu que ao completarem-se os dias de que se deveria ele ser assunto aos céus, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então ele enviou mensageiros que o antecedessem, mandou gente à frente, para preparar o lugar, preparar o caminho, preparar uma posada, aqueles que faziam a logística do negócio, da saída dele para Jerusalém. Porque Jesus ia para Jerusalém, ele ia para cumprir os seus dias e morrer na cruz. Era isso que Jesus estava indo para Jerusalém.
E no semblante dele já mostrou a intensa vontade e resolução. O camarada estava, quem olhava para ele dizia, esse cara vai para Jerusalém mesmo. Esse cara vai fazer isso. E aí ele enviou os mensageiros que o antecedessem, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Lá no livro de Reis houve uma dissensão entre eles lá, e eles se separaram, ficou 2 tribos num lado, 10 tribos do outro, ficou um reino de Israel com a capital em Samaria, o reino de Judá com a capital em Jerusalém. Isso é pura história e teologia bíblica, né? Por isso que samaritanos e judeus não se comunicavam, era por isso. Você lembra que depois Jesus teve num fato que ele foi lá e sentou na beirada do poço, né? E a mulher se admirou de ele estar falando com ela, porque ela era samaritana. Tinha essa rixa entre eles naquela época ali, como há entre os grupos. Nós estamos falando sobre o assunto aqui de nós compreender o espírito a que pertencemos. É fato que as igrejas que não se comunicam umas com as outras. É fato que quando você sai de uma igreja, você é odiado lá dentro. As pessoas viram as costas para você. Isso é fato. Isso é a realidade. Todos nós já vivemos isso aqui. Porque você não está seguindo no grupo. E Jesus já disse, ó, esse cara está expulsando demônio aí, mas deixa ele, não proíba ele, está expulsando demônio, que ele continue expulsando. Porque não há ninguém que fale bem do Evangelho e faça o Evangelho e cumpra o Evangelho com sua vida, que venha a dar um mau exemplo de Jesus. Porque fazer o bem não é mau exemplo. Quem faz o bem para as pessoas é do Evangelho. Não, mas ele não é evangélico. Ele não é católico, ele não é isso, ele não é aquilo. Nós precisamos abrir a nossa mente. O Evangelho é muito mais que evangélicos. Evangelho é boa nova. Evangelho tem um nome, é Jesus Cristo. Evangelho é um Espírito. Tá, eles foram preparar o lugar. E aí quando chegou lá para preparar o lugar onde Jesus ia posar, eles não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. E vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, olha só o entendimento dos discípulos, Senhor, eles já tinham dito, ó, esse cara expulsa o demônio, mas não anda com a gente, vamos proibir. Isso é coisa de crente, crente que faz isso, não está conosco, então não é da gente, não é de Deus. Isso é coisa de hipócrita, isso é coisa de fariseu. Os discípulos estavam com esse espírito aqui, agora de novo, ó. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Todo mundo diz que anda com Jesus, todo mundo diz que é cristão, que é crente, que é católico, que é isso, que é aquilo, mas manda descer fogo do céu no outro. Eles disseram, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se para eles, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito você é? Você não conhece o espírito que você pertence? Você não conhece o espírito do Evangelho? Pois o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas salvá-las. Eles não entenderam. Jesus estava indo para Jerusalém fazer o que em Jerusalém? Morrer por eles. Morrer pelos discípulos, morrer pelos samaritanos, morrer por toda a raça humana, por mim e por você, por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida e tenha vida eterna. Nós precisamos conhecer a que espírito pertencemos. Nós precisamos conhecer o espírito do Evangelho. Nós precisamos conhecer o espírito de Cristo. É nesse sentido que esse texto está toda essa estrutura desses textos aqui, é você compreender que o Evangelho
é algo que transforma as vidas. É o Evangelho sendo vivo em você e de você para o seu próximo. É você sendo sal da terra. É você sendo luz do mundo. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo de uma mesa. Se põe num lugar alto para que dê luz para todo mundo. Assim brilhe a vossa luz no mundo, para que eles vejam as vossas boas obras, que eles vejam que vocês são filhos do Altíssimo. Isso é ser do Evangelho. Isso é ter o Espírito, é ter a percepção. Ser do Evangelho é você aceitar que o outro é diferente de você. Ser do Evangelho é aceitar que o outro pensa diferente. Ser do Evangelho é considerar o outro superior a você. Ser do Evangelho é fazer com publicanos e pecadores o que Jesus fazia. O que Jesus fazia com publicanos e pecadores? Os acolhia, trazia para perto. Quem não é por mim é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Deus não nos chamou para espalhar, mas tem muitos espalhando. Porque quem não está juntando, está espalhando. O nosso trabalho é ajuntar. Nós que temos a mente de Cristo, nós que temos a percepção do Espírito do Evangelho, o que nós fazemos? Agregamos, juntamos, trazemos para perto, acolhemos, amamos, caminhamos a outra milha, damos a outra face, andamos em perdão, andamos em amor, andamos em graça, andamos em misericórdia. Isso é ser de Deus. Ser de Deus não é dizer eu sou da igreja tal, eu sou da denominação tal, eu sou da religião tal. Não, ser de Deus é você ter o mesmo Espírito dele. Ser de Deus é, mesmo sem professar o nome dele, você ser ele nessa existência e as pessoas olharem para você e ver que você é diferente. E ver que você é humilde. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quer que as pessoas tenham misericórdia de você? Ofereça misericórdia. Tiago disse que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós mais nos colocamos na posição de juízes do que daqueles que exercem misericórdia. O que é ser juiz? Ser juiz é você mandar descer fogo do céu e queimar a cabeça do outro. Deus, através de Cristo, pelo Evangelho, o Evangelho diz: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. É isso que Jesus faria. E aí você vai amontoar brasa na cabeça dele. Se ele não gosta de você, você sabe que ele não gosta, faz um bem para ele. Porque o bem que você faz para ele é o bem que virá para você. Você semeia o bem, você colhe o bem. Você semeia para a vida, você colhe vida. Você semeia para a carne, você colhe corrupção. Tem que semear para o Espírito, o mesmo Espírito, o Espírito do Evangelho. Isso é ser de Deus. O resto é só regra e bobagem.
Não é andar com a Bíblia na mão ou com a palavra na ponta da língua que te torna alguém de Deus. Ser de Deus é ser de Deus e acabou. Só tem uma regra: ter as atitudes de Jesus na vida. Ser como Jesus foi, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. É andar no Espírito dele. Ninguém pode fazer milagre em meu nome e depois falar mal de mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Se ele não estiver ajuntando, se ele não estiver gerando consciência de vida e evangelho nas pessoas, ele está espalhando e aí não é de Deus. Isso não muda a nossa forma de pensar. Evangelho não é o fato de você vir num culto. É ótimo nossas reuniões são descontraídas, nossas reuniões são boas, a gente aprende muito. Mas ser de Deus é muito mais que isso. Ser de Deus é mudar a sua mente. Paulo disse assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Renove sua mente. Isso traz vida para nós, essa renovação de mente. Traz vida. Renove sua mente. Isso é evangelho. Transformação de mente e consciência, de dentro para fora.